A frequência ideal de postagem existe, então nesse vídeo nós vamos planejar o seu conteúdo de um modo que você nunca viu. A gente vai começar, olha aqui, eu tô com meu copo tomando uma água. A gente vai começar mudando a sua visão, na verdade mudando uma palavra dessa primeira frase, né? A gente vai trocar frequência por presença. E daqui a pouco você vai entender por quê. Quando a gente está falando de produção de conteúdo, planejamento de produção de conteúdo, e a gente coloca esse termo frequência, a nossa exposição aqui na rede social, ela vira uma mera quantidade, ela vira um mero número, não é isso? Então nós vamos aparecer aqui 3 vezes por semana, 3 vídeos por semana. Quando a gente troca, pelo menos o olhar, né, dessa palavra frequência por presença, a gente vai entender que é o seguinte, aquilo que as pessoas chamam de elevar o nível de consciência, não é muito comum a gente ver isso aí nesse meio do marketing, etc, tudo mais. Elevar o nível de... O que é elevar o nível de consciência das pessoas que nos assistem? Nada mais é do que fazer com que essas pessoas tenham mais contato com a gente. Então, quando você for estudar copy, marketing ou qualquer coisa desse tipo, qualquer tema relacionado a isso, você vai encontrar muita gente falando o seguinte, cara, foque em aumentar o nível de consciência da pessoa, né, pela dor dela, né, falando do seu produto, etc, tudo mais. Tudo isso faz sentido? Faz sentido. Tu contar para a pessoa ali que existe um produto, beleza. Mas o que é mesmo, se a gente for puxar na raiz, o que é mesmo o aumento, né, a elevação do nível de consciência da pessoa? Nada mais é, e aí depois isso é tema para uma outra aula, que é a relação professor-aluno. O aluno, que é a pessoa que está do outro lado, ou aquela pessoa que está interessada no conteúdo, necessariamente ela precisa ter uma relação com o professor. Uma relação onde o professor se faz presente, não frequente, presente. Porque a frequência ela é um número, então pode ser 3 vezes por semana, 5 vezes por semana, falando presente. E quando a gente fala, quando a gente faz essa alteração, quando a gente muda isso, a gente percebe que faz total diferença. Por quê? Porque ninguém gosta de uma presença ruim. Ninguém gosta de uma presença fraca. Então a gente precisa trocar isso, beleza? A frequência é um número. Então tá lá. Quando você for fazer tráfego, gestão de tráfego, inclusive a gente pode fazer aulas sobre isso aqui no YouTube, você vai ver que existe uma métrica chamada frequência, que é a quantidade de vezes que aquele anúncio aparece para a pessoa, que é um número. Tá, mas e a presença? É algo que vem antes. Você consegue entender? Beleza, então eu me faço presente no YouTube. Então aqui você está na minha presença, não é isso? E é isso que faz com que você confie em mim e que a gente, em algum momento, tenha uma relação comercial. É isso que acontece, tá? Então, partindo disso, né, como que você planeja uma frequência, uma presença ideal, não é isso? A primeira coisa que as pessoas, infelizmente, pecam é isso. Eu falei isso no vídeo anterior, que eu vou deixar aqui no card, mas ao final desse vídeo, mas é o seguinte, quando você vai estudar a produção de conteúdo por aí, o que as pessoas falam? Não, você tem que aparecer todos os dias. Você tem que aparecer todos os dias, cara. Você tem que aparecer todos os dias em todas as redes sociais, etc. Tudo mais. Aqui a gente tem vários problemas. Eu vou te mostrar dois. A primeira é que quando você está começando, você não tem tração para conseguir aparecer todos os dias. Primeiro porque você não tem equipe. É normalmente a equipe que faz os cortes e distribui isso, né? Segundo, eu vou falar três. Ou sei lá. Segundo, porque você é inexperiente. Como que você vai estar em todas as plataformas ao mesmo tempo? É difícil de fazer isso. Não é fácil. As pessoas romantizam, né? Você tem que estar... É só fazer um vídeo longo e sair cortando. Não é assim que funciona. Necessariamente não é assim que funciona. Beleza? E a terceira coisa, que é o mais importante de tudo, foi isso que eu falei no vídeo anterior. Adequação à vida particular. Meu amigo, se a pessoa te fala para aparecer, se a pessoa que te fala para aparecer todo dia, ela tem 5 funcionários, ela é solteira, ela mora com os pais, para ela é muito fácil fazer isso. Agora, você, mãe de família, pai de família, que tem um trabalho muitas vezes por fora, como que você vai aparecer todos os dias aqui na internet? Fica muito mais difícil. Aí o que é que tu pensa? Pô, já que eu não posso aparecer todos os dias, ou seja, me fazer presente todos os dias, esse negócio não é para mim. Claro, porque você não adequou a sua vida particular. Então, só quem vai saber dizer é você. Qual que é a presença ideal sua na internet?
Eu não sei como é a sua vida, eu não sei se você tem pai, se você tem mãe, se você tem esposa, se você tem 10 filhos, 5 filhos, um filho, nem um filho. Eu não sei se você tem equipe, se você não tem equipe, se você sabe editar um vídeo ou se você não sabe editar. Rafael, o vídeo do YouTube, realmente, o meu vídeo do YouTube aqui não tem edição. Liguei a câmera e eu vou falar. Obviamente eu faço aqui um mini roteiro, digamos assim, né? Um ponto aqui pra gente não perder o fio da meada. Mas, e quando a gente for pro Rios? Você sabe, eu conheci gente que não sabe nem abrir o CapCut. Entendeu? Pode aprender? Claro que pode aprender, mas você percebe que são situações particulares. Eu não conheço a situação particular sua. Então, quando a gente está falando de presença ideal, vai depender de você, da sua vida. Não é isso? O que eu posso te falar é o seguinte. Pensa o seguinte, quando a gente está falando de presença, né? Vamos pensar assim, ó, presença e ausência. Né? Quanto mais você se fizer uma boa presença, mais você vai conseguir fazer com que as pessoas que te acompanham melhorem. Obviamente, partindo do pressuposto que você vai entregar uma boa presença. Não é isso? Quanto mais você fizer quanto mais você estiver ausente, menos as pessoas vão, eu vou usar esse termo, daqui a pouco vocês vão entender, se temperar de você. Então, pensa num frango. Pensa num frango. Você vai temperar o frango. Sei lá, vamos supor que você deixa ele imerso em uma bacia com limão e etc tudo mais. E os temperos do frango. Se você deixar aquele frango 1 hora, ele vai se temperar de um jeito. 24 horas, ele vai se temperar de outro jeito totalmente diferente. Vai se temperar mais. Não é isso? Então, pense assim, cara, eu preciso estar presente na vida das pessoas, de certo modo. Tá? Eu preciso estar presente. Por quê? Porque eu preciso que elas se temperem de um bom conteúdo. Tá? Que elas se temperem de um bom conteúdo. E aqui a gente entra num outro ponto. É muito mais interessante para a temperança da pessoa, ou seja, para que ela se tempere de você, isso vê que vai ficando óbvio, né? Quando ela tem acesso a conteúdos maiores. Porque em conteúdos menores, você está colocando ali ideias picotadas. Isso necessariamente vai fazer com que a pessoa se tempere menos de você. Naturalmente. Você consegue perceber? Porque são conteúdos menores. Então ela não vai conseguir acompanhar a tua linha de raciocínio, ela não vai saber que aquele pedaço ali é parte de um todo. Você consegue entender? Então, é errado fazer rios? Não é errado fazer rios, desde que você mande isso, aquele conteúdo ali, para um vídeo maior. Para que as pessoas se temperem de você. Você consegue entender? Para que elas tenham a sua presença por completo. Não uma presença picotada de 30 segundos, 1 minuto. Então, nesse sentido, você precisa ser capaz de produzir conteúdos maiores, de abrir uma câmera e falar por 10 minutos, 15 minutos que seja. Você consegue entender? Porque você vai temperar as pessoas. E se o seu tempero for um bom tempero, essa relação sempre vai ser muito boa. Então você produz conteúdos maiores e depois você distribui esse conteúdo maior em outras plataformas. Né? Então, por exemplo, tem esse vídeo. Se eu quiser subir esse vídeo de 10 minutos no Instagram, eu consigo subir. Mas, esse é o negócio, né? Não é adequado. Então eu vou lá, faço um corte, né? Faço um corte desse vídeo, picoto esse vídeo, e faço com que a pessoa, ou pelo menos indico, olha, vai ver o vídeo inteiro, para que você entenda o contexto desse negócio e não tire de contexto, exatamente. Entendeu? Suas conclusões erradas e tudo mais. Então, isso é muito importante. Tente produzir conteúdos maiores. Saiba fazer isso. Dentro da área que você escolheu ali. Sei lá, você é um médico, um médico cardiologista. Então, naturalmente, você vai produzir algo em cima dessa área, da área de saúde, médico ali, cardiologista e tal. Não é isso? Então, você vai tente produzir conteúdos maiores, seja para médico, seja para não médico. Tá?
Depois, tenha em mente qual que é o objetivo do conteúdo. Isso aqui é uma polêmica, né? Todo conteúdo é para vender? Não necessariamente. Vai chegar a hora de vender dentro do conteúdo. O mais importante, o objetivo do conteúdo, é isso que a gente falou ontem, né? Então, lembra lá. Se você não viu, vai ver o vídeo ontem. Produção de conteúdo, se a gente puxar no latim, quer dizer produtiere, né? Produção, que é criar alguma coisa, e continuere, que é fazer com que essa coisa esteja contida em alguma coisa. Qual que é o objetivo do conteúdo, ou seja, daquilo que está contido aqui? Essa é a pergunta que você tem que fazer. Qual que é o objetivo? Então, eu abri a câmera aqui e comecei a gravar para o YouTube. Qual que é o objetivo? Qual que é o meu objetivo com isso? Necessariamente é vender? Não. Necessariamente não é vender. Existem milhares de outros objetivos, inclusive um objetivo mais nobre do que a venda, que parece ser algo tão grande. Então você tem que entender qual que é o objetivo do teu conteúdo. Eu conheço muitos perfis, mas não é pouco, muito perfil que produz conteúdo e não é que não vende, ele não liga para venda. Porque o cara tem outro trabalho. Entende? Sei lá, o cara no offline, ele é gerente de não sei das quantas. Ele está super satisfeito com o trabalho dele, mas ele produz conteúdo sobre outras coisas na internet. E ele não está nem aí para vender. Ele está ali para produzir conteúdo, ajudar as pessoas. Tô falando que você tem que virar uma ONG? Não. Tô falando que você tem que olhar para sua vida e adequar o que eu tô te falando à sua vida. Entende? Às vezes você tem um trabalho super bem sucedido, cara. E isso é o que a gente vê muito aqui, né? Um trabalho super bem sucedido no offline, tá ali produzindo conteúdo porque gosta, né? Quer falar aqui, acha que tem alguma coisa para falar, e aí tu começa a vender e começa a ficar maluco aqui nas redes sociais. E o teu trabalho que era super bem sucedido, tu abandona. Porque a rede social é isso, a rede social é aquilo. Então, pense no objetivo do conteúdo. Cara, esse conteúdo ele tem um objetivo de aumentar, acho que vocês estão ouvindo aqui os cachorros, né? Aqui tem muito cachorro, cara, que é absurdo. E aí quando um começa a latir, todos começam também. Então, o que é que acontece? Às vezes você tem ali uma linha de conteúdo que você vai tem o objetivo só de ensinar. Às vezes você tem o objetivo de vender também, ao final. Eu não tenho nenhum produto para te vender. Né? Se você olhar aqui no link da descrição, tem lá o meu Substack, que é o quê? Onde eu escrevo. Vai chegar uma hora que eu vou vender para você alguma coisa? Cara, não sei, pode ser que sim, pode ser que não. Mas até lá você já se temperou de mim. Você já esteve na minha presença por muito tempo. E eu acho que esse é um bom caminho, entendeu? Para a minha audiência, para a sua audiência, fazer com que essas pessoas se temperem de você. E aí só depois você vai montar o seu calendário. Então o calendário é o último passo. Você vai montar lá, pega lá segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Aí você bota as redes sociais aqui do lado esquerdo, não é isso? Aí, sei lá, YouTube, você quer estar no YouTube, no Instagram e no Substack. É um ponto, tá lá, o Substack é onde eu escrevo. É uma excelente rede social para escrita. Então você vai lá, segunda-feira, cara, segunda-feira eu acho que dá para YouTube. Entende? Você vai montar esse negócio. Qual horário, Rafael? Qual o melhor horário? Cara, eu não sei qual que é o melhor horário, assim, sei lá, meio-dia, 6 da tarde. Né? Sei lá, o importante é postar o negócio, entendeu? Publicizar o negócio, entendeu? É criar essa rotina de colocar, de deixar público. Depois você pensa em horário, depois. Entende? Mas sei lá, o meu horário é, sei lá, meio-dia. Né? Agora são 10h20. Terminar esse vídeo, eu vou subir ele e pronto. Não tem edição, não tem nada. Né? Então, basicamente é isso. Por último, você vai montar o seu calendário. Primeiro, troque a palavra frequência por presença. Porque aí, antes de entrar para gravar um vídeo, você vai ter muito claro na sua cabeça que você vai estar presente na vida de outra pessoa. E se a sua presença ela não é uma presença agradável, uma presença que eleva, mas é uma presença que causa fofoca, que causa raiva, que causa ódio, que causa tristeza, aí você vai pensar duas vezes antes de fazer. Agora, se é por frequência, então tá tudo bem. Né? Então eu preciso só aparecer aqui, né? Mostrar aqui meu rosto, preciso só fazer uma fofoquinha, comentar uma coisinha aqui, jogar uma Discord. Beleza, cumpri meu objetivo, era por frequência, não era por presença. Não é isso? Então, pense nisso, depois você vai adequar a sua vida particular, né?
Às vezes, sei lá, o meu horário melhor de postar é meio-dia, mas às vezes o seu é à noite, entendeu? Por quê? Porque tem filho, tem trabalho, tá, entende? Tá trabalhando dia, então não tem como, então tem que postar à noite. Tem que postar só no sábado, tem que postar só no domingo, não sei. É sua vida particular, você tem que olhar para ela. Né? Uma coisa que eu vou estar sempre falando aqui, pense, pense, pense. Não ache que eu vou pensar por você. Eu tô falando aqui, mas você tem que pensar na sua vida, pô. Faz sentido para mim isso que ele tá falando? Não, não faz. Cara, então ignora, tá? Façam isso ao máximo comigo. Ignorem o que se não fizer sentido para a vida de você, ignorem, ignorem, entendeu? Vai fazer sentido para a vida de outras pessoas. Conteúdo maior é melhor que conteúdo menor, porque você tem, né, já expliquei tudo isso. O objetivo do conteúdo e, por fim, o calendário. Tá? Então esse é o vídeo de hoje, eu espero que você tenha entendido, gostado e até o próximo vídeo. Valeu!